Olá, boa tarde a todos. Começar me apresentando. Eu sou Manuela Oliveira, advogada. Quero agradecer imensamente o convite. Chegou para mim através da doutora Soraya. E agradecer a Play Minas também pelo convite. É um prazer estar aqui. Vim de São Paulo para estar aqui com vocês hoje. E eu brinco que não é uma palestra, é uma conversa, um bate-papo que a gente vai ter sobre o tema que é o marco jurídico e a profissionalização dos e-esportes no Brasil, caminhos para 2030. Então, estamos em 2025 e vamos pensar aí na nossa próxima década, né? E já algumas ideias para 2030. Aqui, bom, é meio difícil a gente falar da gente mesmo, né? Eu sempre gosto de brincar que, independente de títulos, de ser advogada ou não, o meu principal papel é ser mãe da Linda Dog, que é a minha filha de 4 patas. Então, fiz questão de trazê-la aqui comigo. Estou aí há mais de 10 anos trabalhando na parte de esportes eletrônicos. Já atendi alguns atletas importantes do cenário, alguns times também. Hoje estou aqui com uma cliente muito querida, que é a Natália, da Bounty Hunters, que é um time de CS aqui de Belo Horizonte, o qual eu tenho muito orgulho de fazer parte do projeto. E, enfim, bastante experiência aí nas competições, nos eventos ligados ao mundo gamer. E aqui na parte de baixo, falando um pouquinho da formação acadêmica, então, como eu falei, sou advogada, pós-graduada em contratos, e vim de Pernambuco, estou há 12 anos em São Paulo, e hoje estou aqui com vocês em BH. Bom, para a gente se situar um pouquinho, porque o tema acaba sendo também um pouco abrangente, eu dividi em 4 temas principais para a gente abordar. Então, primeiro, a gente vai falar do cenário atual, porque não tem como a gente falar de futuro sem falar onde estamos hoje, né? Depois a gente vai passar um pouquinho sobre a questão do marco jurídico, que é uma lei específica que saiu no ano de 2024. Depois falar um pouquinho sobre o papel tanto do setor público quanto do setor privado nessa profissionalização da área. E aí, por fim, essa visão realmente para 2030, para a próxima década. Esqueci de falar no comecinho. Qualquer dúvida, qualquer apontamento que vocês queiram fazer durante a apresentação, só levantar a mão. Se quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, então vamos começar falando do contexto atual, né? Onde estamos hoje. Eu trouxe alguns dados aqui que são bem impressionantes quando a gente fala do mercado de esportes no Brasil. Hoje o Brasil está como terceiro maior do mundo em número de jogadores profissionais e de esportes no mundo. Então, assim, isso é um marco muito forte, mas ao mesmo tempo a gente vê que muitos jogadores não conseguem romper essa bolha, sair do Brasil, de ter uma profissão legalmente reconhecida, com todas as diretrizes e como a gente vê fora do Brasil, mas eu acho que a gente está num caminho, a gente tem muitos desafios, mas a gente está nesse caminho da profissionalização. Falando um pouco de América Latina, o Brasil tem mais de 34 milhões de fãs de esportes, também é um número assim gigantesco, né? Então a gente fala que isso não é mais um nicho, isso é um fenômeno cultural e econômico, né? Porque a gente vê as grandes oportunidades que tem aqui, como eu disse, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então é um mercado ainda que não é muito bem explorado, mas que tem um potencial enorme. E um dos meus objetivos é a gente conseguir trazer luz a isso, né? Chamar a atenção de empresas, do poder público também, para que a gente possa cada vez mais fomentar essa área, né? Esse evento, por exemplo, é uma prática ali, é um exemplo que a gente pode dar muito positivo, né? Um evento gratuito, presencial, online, então, para todo mundo acompanhar, com vários temas muito relevantes, pessoas importantes do cenário. Então, a gente precisa de cada vez mais iniciativas desse sentido também. E aqui, deixa eu vir para o cantinho para vocês verem, é um mercado também que é muito impulsionado pela mídia, né? Ou seja, a gente tem muitas oportunidades ali para
não só para os jogadores ou para as pessoas que formam ali o time de esportes, ou as empresas que são as desenvolvedoras, as publishers, né? A gente tem cada vez mais uma ampliação das profissões dentro dos esportes eletrônicos. Então, a gente teve uma consolidação ali, por exemplo, da carreira de criadores de conteúdo, os influenciadores, também dentro do mercado de esportes eletrônicos. Atração de investimentos diversos, inclusive internacionais, muito também por conta dessa lei do marco jurídico, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e um crescimento grande das plataformas de streamers, que são as plataformas que veiculam esses eventos, campeonatos. Falando um pouquinho mais de contexto também, a gente tem, segundo a fonte estatista ali, uma receita projetada para 2025 de 116 milhões de dólares, só aqui no Brasil. E eu fiquei bem assustada quando eu vi esse número, e mais ainda quando eu vi que a projeção para 2033 é um crescimento de quase 22% disso, chegando a 198 milhões de dólares para o mercado de esportes no Brasil. Nós temos uma base de jogadores também de mais de 103 milhões de jogadores, obviamente ali falando desde jogadores amadores a profissionais, mas assim, falando de potenciais atletas, de potenciais pessoas que podem se profissionalizar, é um número bem grande. E falando de mercado consumidor, a gente está em top 5 no ranking global. Então, de novo, o Brasil está entre as potências mundiais em relação ao mercado de esportes eletrônicos. Aí vamos falar um pouquinho de marco legal e de fomento, né? Então, falamos ali um pouquinho mais sobre a questão de mercado de consumo, de empresas privadas, de times, que muitas vezes são empresas do setor privado, mas eu queria trazer um pouco também da questão do incentivo público, né? De novo, esse evento é um exemplo perfeito, porque é um evento totalmente, 100% financiado e planejado pelo poder público. Então, existe esse reconhecimento, mas o volume de incentivos e de criações de projetos como esse, infelizmente, ainda são muito baixos, se comparados aos investimentos do setor privado. E é crucial a gente ampliar esse fomento do poder público, porque, assim, na minha visão, tá, e aí isso é uma visão particular minha mesmo, mas que eu quis trazer para vocês, eu acho que, na verdade, a união entre o setor público e o setor privado é o que vai, de fato, assim, potencializar e fazer a gente ter uma explosão desse setor aqui no Brasil, né? Por quê? Porque a gente consegue unir a agilidade do setor privado com o suporte do poder público, né? Ou seja, a gente pode cada vez mais ter eventos em locais como esses, num local público, com acesso gratuito a pessoas. A gente pode ter esse tipo de parceria, né, que são as PPPs, que são as parcerias público-privadas. Ou seja, por exemplo, usar um espaço público, mais de um evento financiado por uma empresa ou por empresas, um pool de empresas ali do setor privado. Então, na minha visão, isso aqui é o boom que vai permitir, na próxima década, a gente ampliar mais ainda esse mercado. Falando um pouquinho do ecossistema de marcas, hoje a gente tem o gamer, né, ali no centro, como sendo o alvo desse mercado. E quando a gente fala de gamer, a gente está falando de todo o público que consome esse mercado. Então, não é só a pessoa que joga de forma profissional, ou mesmo a pessoa que joga ali por diversão, de forma amadora, que está tentando se profissionalizar, mas as pessoas que jogam simplesmente também por diversão, ou que, por exemplo, como eu, não jogam nada, mas amam estar nesse meio, participando dos eventos, acompanhando o cenário. Eu brinco que hoje o mercado de esportes eletrônicos me faz remeter àquela sensação que eu tinha quando era mais jovem, por exemplo, em relação à Fórmula 1, em relação à própria seleção brasileira, que quando tinha Copa do Mundo a gente ficava naquela emoção, querendo acompanhar. Então, hoje, por exemplo, os campeonatos mundiais ou até
aqui do Brasil de esportes eletrônicos me remetem a essa sensação. E eu não sou uma pessoa que joga, mas eu estou dentro do público gamer, porque eu consumo esse mercado, né? E aí a gente tem uma separação, então, quando a gente fala desse ecossistema, que são as empresas endêmicas e as empresas não endêmicas. As empresas endêmicas, eu falo que elas são a espinha dorsal tecnológica, porque sem elas, na verdade, os eventos, por exemplo, os campeonatos nem aconteceriam, né? A gente precisa de servidores capazes de suportar os eventos, a gente precisa de uma internet de qualidade para fazer tudo acontecer. E aí a gente trouxe exemplos ali de setores dentro dessas marcas endêmicas que fazem isso acontecer, né? Ou seja, empresas de hardware e periféricos, as publishers de jogos, para quem não sabe, são as empresas que publicam os jogos. Então, a gente tem as empresas desenvolvedoras e a gente tem as publishers. Às vezes, elas podem se confundir. Uma mesma empresa, ela pode ser, por exemplo, desenvolvedora e publisher ao mesmo tempo, mas também podem ser empresas separadas. Então, uma desenvolve e a outra publica o jogo. Temos telecom e internet, né, como eu já falei da importância. A questão dos bancos e fintechs, que também estão ali extremamente ligadas a esse meio hoje, né? E aí eu trouxe 3 cases também bem relevantes ali quando a gente fala de empresas endêmicas, que é o caso da Vivo, né? Empresa de telefonia e internet extremamente reconhecida no Brasil. A empresa Acer, que também é uma empresa super conhecida na parte de tecnologia, e que está dentro desse setor já há muito tempo, muito consolidada. E o Banco Santander, que também vem sendo uma das empresas ali que vem apoiando muito o setor. E aqui, falando das não endêmicas, eu falei que elas são a revolução do lifestyle. Porque, embora elas não tenham uma relação direta com o jogo ou com o campeonato em si, por exemplo, o que essas empresas não endêmicas buscam fazer? Elas querem trazer experiências. Então, elas querem fazer o público se conectar, o público gamer, no caso, se conectar com essas marcas através de experiências. E aí a gente abre um leque gigantesco. Assim, eu trouxe as principais áreas e setores que eu vejo que estão muito envolvidas hoje no cenário, mas assim, essa lista é enorme e está cada vez mais se ampliando, né? Então, eu trouxe ali o ramo de bebidas e alimentos, moda e vestuário, educação e turismo. E aí eu trouxe alguns cases também das empresas Gillette, Red Bull e a Natura, que são empresas que hoje tanto patrocinam quanto eventualmente de alguma forma tem algum projeto, algo que incentiva os times e a área de esportes eletrônicos como um todo. Bom, aí falamos então um pouquinho de qual é o cenário atual, né? Então, aonde estamos em números, em dados ali estatísticos muito fortes em relação ao Brasil, né? Que nos traz essa visão de que a gente, de fato, tem um fenômeno aí que precisa de empresas e pessoas que olhem com inteligência para esse setor e saibam como não só incentivar, mas explorar comercialmente esse setor de forma inteligente e estratégica, né? Porque, como a gente viu, é um mercado extremamente promissor, que tem um público gigantesco, tanto se a gente falar na parte de profissionais que querem e já jogam, quanto se a gente falar na questão do público em si, né? Base de fãs, base de pessoas que consomem esse mercado. Então, na minha visão, quando a gente pensa ali na próxima década, olhando para 2030, a gente traz, então, a importância desse marco jurídico, que é essa lei que veio em 2024, e eu falo que ela fez uma triangulação com 2 leis que já existiam, que é a Lei Pelé, que é uma lei mais antiga, de 98, que ali visa muito a questão dos esportes tradicionais, né? Ela não tem um foco na área de esportes eletrônicos, mas, durante muito tempo,
era a única lei que nós tínhamos, então eu brinco que nós, advogados ali, a gente tinha que literalmente se virar nos 30 e tentar aplicar, por analogia, as questões da Lei Pelé para o mundo jurídico dos esportes eletrônicos. Depois, em 2023, a gente veio com a Lei Geral do Esportes, que aí já trouxe algumas previsões, algumas coisas específicas em relação aos esportes eletrônicos, né? Ela trouxe muita questão ali da proteção do direito de imagem, a questão da propriedade intelectual, a questão da contratação formal desses jogadores, né? Então, o contrato formal de trabalho, o contrato especial de trabalho, trouxe uma questão muito séria também, que é, por exemplo, a atuação de menores de idade nesse mercado, que a gente sabe que é algo muito forte e cada vez mais recorrente, né? Ou seja, as pessoas começam ali, as crianças, jogando por diversão, por entretenimento, e aí isso acaba virando uma profissão muito cedo, né? Então, a gente tem também mecanismos, através dessa Lei Geral do Esporte, que é o contrato de formação de atleta, né? Para que essa criança possa ser desenvolvida como um profissional, mas sem perder de vista, né, a questão da educação tradicional, né, sem tirar o foco ali da questão da rotina, da escola e tudo mais. Então, eu acho que esses 3 pontos ali foram coisas bem relevantes da Lei Geral do Esporte. E aí, por fim, a gente veio com o marco jurídico em 2024. Né? Então, hoje, quando a gente fala de um arcabouço legal para a gente tratar os esportes eletrônicos no Brasil, a gente fala dessas 3 leis. Né? Elas são suficientes? Não são. Meus colegas aqui, advogados e pessoas aqui do setor que trabalham com a gente, sabem que nem tudo está nessa lei, nem tudo que está nessa lei é possível de ser cumprido na prática, né? Porque senão acaba inviabilizando, de fato, a continuidade, muitas vezes, dos times, das organizações, dos campeonatos e dos eventos. Mas, se a gente olhar para 10 anos atrás, por exemplo, quando eu comecei a atuar, a gente fala de um avanço gigantesco, né? E eu acho que, olhando agora de 2025 para 2030 e para a próxima década, esse marco jurídico trouxe uma fundamentação, né? Ela trouxe, de fato, uma legalização para os jogos, tratando eles como um vetor de desenvolvimento econômico e social muito forte, né? E falando de Brasil, ela possibilitou o enquadramento dos esportes eletrônicos na questão da Lei Rouanet e da Lei de Audiovisual, que permite os incentivos fiscais, que permite a adoção de políticas públicas e parcerias público e privadas que possam regulamentar melhor esse setor, né? Projetos educacionais, ou seja, levar isso para as escolas tradicionais, escolas técnicas, né? A gente, de fato, profissionalizar o setor e o gamer como uma profissão. E aí, falando de infraestrutura, eu acredito que, através, então, desse marco jurídico e desse arcabouço legal que a gente tem hoje, é possível um investimento massivo em infraestrutura no geral. Né? Eu coloquei um exemplo ali, como arenas multiuso, centros de treinamento de alta performance, de novo, dando exemplos de locais públicos, né? A gente tem tantas arenas, tantos estádios de futebol que muitas vezes ficam subutilizados, né? Um monte de estádio aí que foi criado para a Copa e depois ficaram totalmente em desuso. Se a gente faz esse tipo de parceria e começa a trazer eventos, campeonatos para esses locais, a gente, além de fomentar o setor, a gente vai cada vez mais chamar a atenção do público, de empresas internacionais, de investidores estrangeiros, para olharem para o Brasil como essa potência que a gente de fato é, né? E que não está sendo aproveitada da melhor maneira. Então, eu acho que a gente tem um caminho ali na infraestrutura. Falando de educação e carreira, né? Também antecipei um pouquinho ali, mas através dessa lei, a gente tem uma possibilidade de profissionalização formal, com cursos universitários, cursos técnicos, focados no ecossistema gamer, né? Hoje, chegando aqui, eu conheci, por exemplo, um colega da área de educação,
que vai falar aqui na sala ao lado sobre a gamificação no estudo, né? Então, ele desenvolveu, junto com o sócio, uma plataforma para ensinar matemática num sistema gamer, né? Como se fosse um jogo ali. Então, você tem a vida, conforme você vai acertando, você vai potencializando ou vai mantendo a sua vida. Se você erra, você vai perdendo o life ali. Tem pontuação, tem ranqueamento. Então, assim, tem coisa mais legal, por exemplo, para uma criança, para um adolescente que gosta de jogar, aprender num sistema gamificado. Eu achei sensacional e eu acho que a gente tem cada vez mais possibilidades de trazer esse ecossistema gamer para a educação e para a profissionalização, e a expansão global, né? Olhar para o Brasil como um exportador de talentos, né? Falando para 2030, porque eu acho que a gente também tem que ser realista, né? Embora aqueles números maravilhosos do começo, é difícil a gente pensar que em 5 anos a gente vai conseguir furar essa bolha e, por exemplo, trazer profissionais de fora para cá. Então, na minha visão, ainda falando de 2030, é tratar o Brasil como um hub exportador de talentos. Então, se infelizmente ainda o Brasil não reconhece esse gamer como uma profissão, né, de excelência, de alta performance, a gente tem que preparar os nossos jogadores, os nossos talentos, para que eles tenham essa oportunidade lá fora, né? Então, a gente tem exemplos aí, por exemplo, na Arábia Saudita, né, se tornou uma potência, né, além de Estados Unidos e Europa, que já estão há muito tempo aí nesse ramo e que tratam, de fato, quando a gente fala ali de questão de formalização, de reconhecimento, de uma boa remuneração e de uma infraestrutura já preparada, a gente não tem como não falar que hoje um sonho de um jogador aqui do Brasil é ir para fora, né? Então, vamos cuidar desses talentos e conseguir fazer com que esses talentos furem essa bolha. E acho que, sim, para 2030 a gente já tem condições de ser sede de majors ou de outros campeonatos internacionais, não só de CS, de outras modalidades também, principalmente se a gente tivesse olhado a questão das parcerias público-privadas, eu acho que a gente tem um caminho ali fácil, mas que falta esse olhar mais estratégico, com inteligência, com união das marcas, entendendo como esse mercado funciona e dando atenção para isso, né? Eu vejo que os últimos 5 anos a gente já teve uma montanha-russa ali, a gente teve altos e baixos, então a gente teve inicialmente um boom, por exemplo, das empresas não endêmicas, que enxergaram inicialmente os esportes eletrônicos como esse nicho ali muito promissor, entraram com tudo. Aí, infelizmente, o setor não estava preparado, então, muitas vezes os times ali, as organizações, as próprias empresas, publishers e desenvolvedoras não estavam preparados para isso, né? Então, as entregas, as experiências que talvez as empresas esperavam, não teve o resultado, vamos dizer assim, a expectativa foi frustrada, e aí a gente acabou tendo uma queda dessa questão das empresas não endêmicas, mas já estamos do ano passado para cá, de novo, numa crescente, né? Obviamente não tem como a gente deixar de falar da questão das bets, né? Que hoje, sem dúvida alguma, são as empresas que mais conseguem financiar e apoiar os jogos, mas, como eu dei exemplos ali, a gente tem outros cases de grandes empresas de potência nacional e até internacional que já estão investindo e que já estão olhando para esse mercado. E eu acho que a tendência nos próximos 5 anos é que isso cresça cada vez mais. Aí eu finalizo aqui com uma frase de impacto de que o futuro é agora, porque, como a gente começou falando, é impossível a gente pensar em 2030 sem olhar para onde nós estamos hoje. E, ao mesmo tempo, o futuro é agora. Agora é a hora da gente plantar e da gente investir, da gente falar sobre isso, da gente tentar trazer empresas para o setor,
né? Se a gente quer fazer algo de diferente para 2030, se a gente quer uma década diferente, é agora que a gente tem que começar. E eu acho que a pergunta para investidores e empresas não é se devem entrar no mercado de esportes, mas sim como e onde alocar os seus recursos para obter o máximo de retorno. Porque, como eu disse, com uma estratégia inteligente, é um mercado extremamente promissor e que pode trazer, assim, resultados incríveis para todos os envolvidos. Todas as pontas são capazes de gerar muita riqueza, muito valor. É, e a hora de agir é agora, né? O futuro dos esportes no Brasil está sendo construído hoje e ele pertence àqueles com a visão e a coragem para investir, porque de fato precisa coragem, precisa visão, né? Não é fácil, mas essa é a minha humilde opinião em relação a isso. Finalizo dessa forma. Quero agradecer a todos aqui que estão acompanhando presencialmente, quem está online também. Falar que foi uma breve explanação, de forma alguma pretendo esgotar esse tema que é tão relevante e que exige até um estudo muito mais aprofundado, mas tentei trazer dados e estatísticas e muito da minha visão pessoal também. E é isso. Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento. E aqui estão meus contatos também, quem quiser. Obrigada. Meu amigo Bruno levantou a mão. Bom, vou repetir aqui para o pessoal que talvez está online e não entendeu ou não escutou a pergunta do Bruno. Ele perguntou qual a minha opinião em relação às agências nessa construção para 2030 em relação ao mercado de esportes. Eu acredito que as agências têm um papel fundamental também, né? Elas fazem parte desse ecossistema e também vejo que nos últimos anos tem crescido, esse número tem crescido, esse olhar também. Eu, particularmente, gosto muito e acho que são empresas que têm um potencial gigantesco e que a gente tem, por exemplo, cases ali do futebol, dos esportes tradicionais, que a gente pode usar como cases ali para trazer para a área dos esportes eletrônicos, né? Na verdade, eu gosto muito até de comparar a questão do futebol, porque a gente tem muitas semelhanças, por exemplo, do futebol com os esportes eletrônicos, inclusive falando de alta performance, né? Tem muita gente que acha que não, mas os esportes eletrônicos são um esporte de alta performance. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse gancho, aproveitar essa expertise, esse know-how que muitas agências e agentes já têm no mercado tradicional, no futebol, por exemplo, em outras modalidades, e trazer isso para a área dos esportes eletrônicos. É isso. Obrigada, então. Soraya, obrigada mais uma vez.